Olá pessoal, boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente começa mais um programa na Mira do Trader. Meu nome é Wagner Caetano. Estaremos juntos aí nesse meio de tarde estudando um pouco do mercado, dos movimentos e das possibilidades que nós temos aí. Eu desejo aí um 2016 de muito sucesso a todos. Naturalmente, boa parte do mercado que trabalha na ponta compradora tem passado um momento de estresse muito grande. Eu só vi uma situação parecida com essa em 2008. Naquela época eu era palestrante do circuito Expo Money e a mesma angústia, esse mesmo sentimento que a gente vê nos traders hoje em dia, a gente encontrava em 2008, né, que foi um ano muito difícil e que penalizou muitos investidores, né? A única coisa, pessoal, que eu acho que é diferente de 2008, naquela época nós tivemos uma situação diferente da atual, falando um pouco dos cenários, né? Em 2008, o Brasil, especificamente, ele vinha de um investment grade, onde tudo de melhor estava precificado, e o problema no mercado imobiliário norte-americano ele era muito sério, a ponto de poder levar o sistema financeiro mundial a uma quebradeira geral. A taxa de redesconto de um banco para o outro subia diariamente, teve um fato concreto que foi a quebra do Lehman Brothers. Então, o cenário ele era efetivamente caótico, tinha realmente ali motivos concretos para uma queda, onde no Brasil o Investment Grade já tinha sido precificado e lá fora poderia ter realmente uma quebra do sistema financeiro mundial. A diferença é que a queda desse ano já pegou o Brasil numa tendência de baixa, né? Se a gente olhar aqui um gráfico semanal do Ibovespa, o Brasil já vem em baixa há muito tempo, né? Praticamente aqui desde 2010, o mercado vai repicando e ele vem em baixa. E mais especificamente a partir de maio do ano passado, onde a gente comentou daquele Sell and Man Go Away, que fez aquele topo de maio e o mercado desabou. E o que aconteceu lá fora nesse começo de ano acelerou a queda aqui no Brasil. Ok? Então, a gente poderia ter um processo aqui de acumulação. Eu sempre mantenho as minhas convicções, eu realmente acreditei que era um momento de acumulação para uma alta, mas o mercado começou o ano. Desculpas, na verdade, não existem. A gente pode falar, putz, mas na semana do Natal e Ano Novo os pregões tinham uma liquidez reduzida, aí caiu, putz, no começo do ano tem menos volume. A ideia é que caiu e o mercado pegou os comprados aí, numa situação de vulnerabilidade, fez pivô de baixa aqui na pera dessa região de 43.200 e o mercado veio abaixo. Então, a leitura foi essa, na verdade era uma distribuição e o mercado veio abaixo. Aí a nossa pergunta, né? Daqui para frente, qual que é a expectativa, o que eu particularmente acho, qual que é a minha opinião do mercado desse momento para frente após essa forte queda? Existe uma situação aqui, pessoal, que é curiosa, que eu vou mostrar para vocês um site aqui, que é o dadosdabolsa.com. Eu uso uma leitura aqui da posição dos estrangeiros no índice futuro, que ela foi infalível durante praticamente todo o ano passado, até o final de novembro. E esse ano o mercado está teimando, a gente tem, por exemplo, aqui o índice futuro, que nada mais é o Ibovespa em forma de contrato, né? Tem o índice cheio, o mini índice, ele está em queda. Eu vou mostrar uma característica interessante dele. E você veja aqui, ó, desde o dia... Praticamente aqui desde o dia 5, tem aumentado o saldo comprado dos estrangeiros no índice futuro. Eles foram de 87.462 para 87.823, 90.600, 92, 97, 98, 110 mil contratos, 112 e 114. Então dá a impressão que nesse momento os estrangeiros estão na ponta compradora. Ok? Então esse é um sinal. Ok? Os estrangeiros estão na ponta compradora, então é a variável número 1. A outra variável, se você pegar o gráfico do mini dólar ou do dólar cheio,
A não ser que o dólar rompa esse patamar aqui, ó, de 4.104, eu vou traçar junto aqui, ó. Se o dólar romper o patamar de 4.104, é muito provável que a gente tenha uma situação de estresse e a gente tenha uma continuidade da queda aqui para a Bolsa, porque seria um sinal de saída de capital e aí o dólar poderia vir aqui para 4.400, 4.400 e alguma coisa, e seria um sinal de estresse, né? Mas o dólar não demonstra ter força para passar esse patamar. Então, o dólar aparentemente está fazendo um topo duplo nessa região. Se o dólar perder 3.990 e 500, ele vai descer e a Bolsa vai subir. Se o dólar romper os 4.104, é sinal de estresse, fuga de dólares, o dólar vai disparar e a Bolsa vai cair. Então é uma segunda variável que a gente deve estudar. Existe uma terceira. Se você pegar aqui o gráfico do mini índice, isso eu tomei cuidado de consultar alguns alunos que eu sei que trabalham com estatística, alguns traders que eu sei que usam esse tipo de informação. Não existe histórico, pessoal, mesmo durante a crise de 2008, de gap aberto no mini índice ou no índice cheio. E nesse momento nós temos três. Nós temos um gap aqui nesse patamar. Eu vou preencher aqui em amarelo para dar destaque. Então, nesse momento, a não ser que a gente tenha um sinal de reversão, são elucubrações, né? Então, são possibilidades que a gente está trabalhando. Então, eu estou falando da posição dos estrangeiros no mini índice, estou falando do dólar, que não demonstra ter força para subir, e estou falando desses gaps no índice futuro. Então, esses gaps, geralmente, eles são preenchidos. Se o mercado der um sinal de reversão e começar a subir, eles podem ser alvos para o movimento do mercado futuro e, consequentemente, do Ibovespa, né? Então, o Ibovespa hoje teve vencimento de opções, teve um sinal de reversão no mercado futuro na quinta, não foi confirmado, teve outro na sexta que foi um martelo, não confirmou. Confirmaria, por exemplo, se fechar acima de 39.175, que foi a máxima de sexta-feira, ou hoje ou amanhã, caso ocorra. Caso contrário, a maré é para baixo, o mercado tende a cair. Mas ele está bem sobrevendido com alguns gaps abertos. Então essa é uma leitura para o mercado de dólar, de mini índice e para o Ibovespa como um todo. Ok? Falando de Petrobras, pessoal, a Petrobras ela vive uma situação bem delicada na Bolsa e os gráficos refletem isso. O mercado pode subir independente da Petrobras. A situação da Petrobras é uma situação de venda. Ela teve esse período aqui, que é um período, após uma forte queda, um período de descanso. E ao perder 6,44, a Petrobras tem uma tendência clara de baixa sem nenhum sinal de reversão. Seria interessante observar a Petrobras num dia caso exista uma recuperação de petróleo. Então a Petrobras está totalmente vendida. Se a gente olhar um gráfico intraday aqui, não tem nenhum sinal de fundo, porque ela está próxima das mínimas. Eu particularmente tenho um estudo estatístico que diz o seguinte: quando a ação começa a caminhar, ela perde uma figura gráfica importante, e ela começa a caminhar para baixo, me preocupa muito se nessa queda tiver diminuição de volume. Principalmente se tiver um dia com forte volume, depois seguido por dias de volume baixo. Significa que o mercado teria perdido o interesse pelo papel. A gente pode ver, por exemplo, aqui o caso de Usiminas. A gente pode ver o caso de Usiminas, que o volume foi diminuindo durante a queda. Então, praticamente, o papel ele é jogado no limbo, né? Ele fica com desinteresse dos investidores. E foi a mesma coisa que aconteceu com o Gol, né? Foi caindo, caindo, caindo e caindo com um volume cada vez menor. Então, são papéis que dificilmente
você vê uma recuperação mais consistente. Apesar da Gol, vai ter momentos que vai ter repique, como está tendo hoje, a própria, né? E aí são ações que é difícil, assim, a não ser uma mudança muito extrema, mas é difícil você ver uma recuperação. O que eu acho, pessoal, no momento, daqui para frente, uma convicção, assim, particularmente que eu tenho, eu acho que essas ações que nós trabalhamos fortemente no ano passado na ponta compradora, eu acho que ações como, por exemplo, a BIF3, aqui a Embraer, por exemplo, né? Ações, por exemplo, como a Fibria, se a gente trabalhar com um cenário onde o dólar não vai continuar disparando, BR Foods também, é difícil. Me perguntaram muito, né, sobre esses papéis, e eu já há muito tempo que eu comentei que tinha esse topo triplo na BR Foods, que essa figura aqui na BR Foods é um mastro bandeira típico. Então, para quem não conhece o mastro bandeira, a BR Foods teve uma queda, um movimento contra o movimento de queda, e aí ela vai inclinando para baixo e ela geralmente replica esse movimento aqui. Então, esse tipo de movimento em ações como BR Food e a própria Embraer, elas tornam, na minha visão, a minha visão não é a visão correta, é somente a minha opinião, mas na minha opinião, torna difícil um cenário de alta. O Embraer tem um ombro, cabeça, ombro, né? Você tem um ombro, cabeça, ombro aqui. É difícil, por exemplo, ver um dólar a R$5 com essas ações que trabalham na esteira do dólar com figuras de baixa grandes, né? Então é difícil você ver uma alta mais forte para o dólar. Ele está dando sinal aqui de um topo duplo. É difícil você pensar num cenário de caos, por exemplo, como estão dizendo, com esses gaps abertos aqui no mini índice, né? Então são sinais. Agora, putz, eu estou comprado de repente. Em que momento que eu faço preço médio? Ou eu estou de fora? Em que momento que eu entro? Eu acho que é no momento que a gente tiver pelo menos 2 dias seguidos aí de alta. Então, de repente, você tem a confirmação de um candle de reversão no índice futuro ou no BOVA11 com fechamento acima da máxima do candle que sinalizou fundo, e você tem um dia de forte alta depois com volume. Aí realmente pode ser um fundo, seja para repique ou reversão. Geralmente o repique vem até o fundo anterior ou até a média móvel de 21, e se for reversão, geralmente faz ou rompe realmente a média, ou ele faz um retorno para fazer um pivô de alta e reverter a tendência. Num caso, por exemplo, de reversão, eu acho que Petrobras é uma ação que é um bom negócio, não é o que aparenta. Eu já falo que Petrobras não é compra já há muito tempo. A não ser que tenha um cenário de impeachment ou alguma mudança positiva no cenário político. No caso da Vale, já é um cenário diferente. Por exemplo, hoje o minério de ferro subiu 4% na China. Se o minério começar a recuperar lá, a Vale vai na esteira e ela tem um sinal aqui de fundo, né? Então, é uma possibilidade. Você vê uma ação, por exemplo, como Usiminas, que me perguntaram, falando, putz, mas a Usiminas custa 25, 30 centavos de dólar, é negócio? É muito difícil por causa da dívida da Usiminas. A Usiminas tem uma dívida muito alta, reorganização societária, essa novela que já se arrasta há muito tempo. Agora, se você fala, por exemplo, em arriscar uma posição em Gerdau, aí já é uma outra história. Se você pega, por exemplo, algum dado da China que venha surpreendentemente bom, ou uma recuperação de commodities, mesmo porque a Gerdau é mais concentrada em Estados Unidos e Canadá, você pode ter um cenário mais favorável, por exemplo, para a Gerdau. E falando de Itaúsa, eu vou dar um F5 aqui para ver se atualiza aqui o chat. Pessoal, acho que não sei se o chat caiu aqui. Acho que ele caiu o chat.
Só estou tentando dar uma olhadinha no chat aqui para a gente atualizar, pessoal. Pessoal, Itaúsa, por exemplo, era um trade, era um papel que eu ainda, se você pegar hoje em dia, no caso da Itaúsa, se você pegar relatório de banco, corretora, de trader, todo mundo fala que Itaú é a melhor opção do setor e que Itaúsa é uma exposição menor, indireta e tal. E é a mesma coisa que eu achava. Ela foi perdendo vários pontos, deixando o gap aqui, perdeu essa linha e é uma operação que, por enquanto, deu errado. É um papel, eu continuo achando que é uma pechincha, que é uma barganha da Bolsa, mas que não está dando certo. Eu fui entrando, comprando aos poucos aqui, tenho comprado ainda até hoje, mas é uma operação que ela realmente não está dando certo. Mas eu acho que por fundamentos tudo vale a pena segurar ou até entrar para quem está de fora, né? Eu, quando vim aqui, eu tinha falado, por exemplo, de operações que ninguém acreditava, como Sabesp, por exemplo, né? Que está demonstrando força, Cantareiras recuperando e tal, e ela está montando um ombro, cabeça, ombro invertido, provavelmente ela vai ter mais alta aqui, e é uma operação que está indo bem aqui, ela está dando resultado bacana, e Itaúsa particularmente não, né? Mas eu ainda estou na operação, eu acho que vale a pena. E é isso aí, a Bolsa tem os seus momentos adversos. Eu acho que Cielo nos níveis atuais é bacana aqui, ó, tentando formar um topo duplo. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara. Com raras exceções, o mercado sobe como um todo e cai como um todo. É muito difícil você ter setores assim descolados, a não ser essa operação que vai na esteira do dólar. No ano passado a gente trabalhou em compra de Suzano, de Fibria, de Embraer, de BIF, de uma série de ações que eram atreladas ao dólar. Se o mercado começar a subir, pessoal, sobe o mercado todo. Aí a ideia é você conseguir se alocar da melhor forma. Entendo um cenário de reversão, ou pelo menos de um repique, essas ações são boas opções. Então, Itaúsa é uma boa opção, Croton é uma boa opção. Eu já não acredito, por exemplo, que Gol seja uma opção tão boa, mesmo o mercado virando ou Usiminas ou as construtoras, né? Você pega dados, aí você não vê uma melhoria concreta, por exemplo, em alguns setores específicos. Ok? Tem um amigo nosso falando que é a oportunidade da década, né? Pessoal, o mercado financeiro, quando você trabalha com expectativa de longo, médio, curto prazo, em algum momento você vai ter que efetuar suas compras aí. Se a gente pegar aqui o ano de 2002, pegar aqui um gráfico do Ibovespa, ele era, que foi bem aqui, ó, o Ibovespa estava, se você for ver atualizado aqui, ele chegou a bater como se fosse 8.000 pontos, né? O cenário na época, ele era um cenário também que o mercado vinha de um bom tempo de queda, tinha 2 anos de queda, e o cenário ele era bem pessimista, né? Era quando o presidente Lula estava sendo eleito, tinham turbulências internacionais também, então o grande barato, ninguém vai ganhar na Bolsa, na minha opinião, fazendo operação curta, comprando aqui, vendendo ali, depois você devolve. O grande barato da Bolsa mesmo está nos movimentos maiores, né? Será que a gente está agora na formação de um fundo para médio e longo prazo? Se você for ver, por exemplo, o objetivo desse movimento lateral aqui, ó, era justamente na região de 38.000 pontos, que foi onde o mercado buscou. Chegou a ser 37.986. É momento de oportunidade? É muito possível que sim, só que a gente tem que ter um sinal confirmado de fundo. Aí boa parte das ações que tem qualidade, que tem fundamentos, as ações vão subir, né? Então não vai ter, por exemplo, uma história de uma ação, de um grupo de ações subir, a não ser setores específicos atrelados ao dólar, e os outros não. Vai ser uma recuperação, caso ela ocorra, uma recuperação geral assim do mercado. Pessoal, do dólar, retomando o que eu estava falando, a tendência do dólar desde outubro é uma tendência lateral.
Você vê que o dólar fica aqui em movimentos laterais e ele tem dois pontos chaves. Para cima é o 404, se ele romper ele dispara e a bolsa afunda. E se ele confirmar um topo duplo na perda de 3.990 e 500, o dólar vai afundar e aí a bolsa vai ter um repique bacana, ok? Então essa aqui é a ideia. Então hoje a gente está num momento de... Eu, por exemplo, eu sou sempre muito sincero, transparente aqui com vocês. Por exemplo, eu tenho as minhas operações pessoais e eu tenho o meu grupo de alunos. Tem parte do grupo que está fora da bolsa. Os caras saíram fora, os caras viram aquela morosidade do final do ano, ou o mercado começou o ano a cair. Então, assim, tem muita gente que está de fora, tem muita gente que está apostando que é um momento de virada e está comprando com mais agressividade, e tem gente que está segurando porque acha que a queda nem começou. Então, o que a gente tem que ver é sinal. Se tiver, por exemplo, uma confirmação de um candle de fundo no BOVA, mini índice, no Ibovespa, seguido por um dia de alta com forte volume, a gente pode ter realmente não somente um repique, como um fundo. Então vai depender muito dos movimentos dos próximos pregões. O que tem de fundamento interessante? A gente tem o PIB chinês para sair amanhã, do ano passado. Isso é muito importante para ver como é que o mercado vai encarar esses dados, se já está precificado, se não está. E o PIB chinês é importante, como é que vai atuar o Copom aqui no Brasil também, e os desdobramentos políticos que só voltam depois do carnaval. Vamos dar uma olhada aí, o pessoal está pedindo Ultrapar e Ambev, né? A Ultrapar é uma ação que eu não tenho em carteira, mas ela tem fundamentos assim excelentes. Excelentes, e a ação está sofrendo. É, por exemplo, um ativo que, se o mercado como um todo reverte, ela decola, né? Como é o caso, por exemplo, também de Pão de Açúcar, né? Você pega uma posição de Pão de Açúcar que eu particularmente tenho e estou tomando calor, porque eu fui comprando, acumulando uma posição grande. É uma ação, por exemplo, que, assim como o Ultrapar, está absolutamente descolada dos fundamentos. Só que não basta só fundamento para uma ação subir, tem que ter fluxo. Ela sinalizou fundo, confirmou o sinal de fundo, que é um Arami, e hoje, por exemplo, está recuando por causa do Cassino, que é o seu controlador, mas é uma ação que, quando começar a ter fluxo positivo, ela vai decolar. Só que tem que entrar esse fluxo positivo. Se a gente for olhar a BB Seguridade, é o mesmo caso de, por exemplo, da Ultrapar e do Pão de Açúcar. Excelentes fundamentos, ela é completamente descontada e descolada, mas tem que ter fluxo. E diferente, por exemplo, na minha opinião, de uma ação da Petro 4, ó, que eu acho que os fundamentos não são bons, de uma ação da Gol, ou de uma ação da Uzi Minas, por exemplo, né? Então, ações com bons fundamentos, quando o mercado volta a ser comprador, essas ações elas costumam ter uma performance muito boa, né? Eu acho assim, Gerdau, por exemplo, para mim é a que está mais... Eu tenho também a ação a que está mais descontada e descolada dos fundamentos. Se o mercado começar a subir, ela e a Itaúsa tendem a subir muito forte. E a Croton também. Acho que estão bem descolados dos fundamentos. Só que o mercado precisa começar a ter força compradora, né? Eu acho que tem que começar a entrando força compradora, e o mercado pode ir longe. Sendo objetivo, pessoal, deixando claro que a minha opinião não é necessariamente o que vai acontecer, mas, na minha opinião, o mercado chegou nos alvos, né? Então eu acho que daqui para frente tem muito mais chance do mercado subir do que o mercado cair. A minha opinião, ela converge com os analistas, com os traders, com todo mundo. O mercado tem uma tendência de baixa, né, uma tendência de baixa violenta do começo do ano para cá e tal. Na verdade, desde que perdeu aqueles fundos de dezembro. A única diferença é assim, a maior parte dos analistas, dos traders, até de alunos do meu grupo que não estão posicionados nesse momento,
de ex-alunos meus que são experts em alguns setores que eu consulto, de algumas pessoas que conversam no exterior. A maior parte das pessoas nesse momento, elas acham que o mercado chegou num limite de queda e que ele teria um repique. A única coisa de divergência, na minha opinião, é se ou o mercado continua realmente mergulhando, perdendo mínimas, e aí realmente tem que sair das operações compradas que ainda estão, rever um ponto melhor para entrar. Só que na minha visão, se o mercado realmente fizer um fundo, ele não vai repicar, ele vai reverter. Então essa que é a diferença. Eu concordo que tem uma tendência de baixa clara, concordo que tem papéis descontados, blá blá blá. Só que eu acho que se o mercado tiver um sinal de fundo, ele sinalizar, ele subir por um dia e entrar volume, eu acho que o mercado não repique. Eu acho que seria uma reversão para semanas, meses ou até anos. Então essa que é a minha visão. Que se tiver um fundo, o mercado vai passar por uma reversão e não por um repique. Eu acho que rapidamente ele ganha a média móvel de 21, vai fechando os gaps no índice futuro, no BOVA11 e no Ibovespa, e eu acho que seria uma reversão e não um repique. Só que nesse momento precisa ter sinal mais claro. Então a minha opinião é essa. Tendência de baixa, mercado vendedor tal. Só que se tiver fundo, é reversão e não seria um repique. Eu sinceramente não acredito num cenário de repique para depois voltar a cair. Para mim, ou ele continua caindo, mesmo que de uma forma lenta, sinuosa, ou ele reverte. Aí você fala, poxa, mas não tem fundamento, economia aqui no Brasil, tem economia lá fora. Só que muitas vezes o mercado ele começa a precificar uma mudança de economia meses antes, né? Então, eu lembro que em 2009, aqui se você pegar o Ibovespa, pegar um gráfico semanal, então você pega 2009 aqui depois daquela crise de 2008, o mercado começou a subir, pessoal, não tinha fundamento nenhum. Eu lembro que eu era... Na verdade, começou a subir em 2008, né? Eu lembro que eu era palestrante da Expo Money e foi uma história parecida. Eu tentando aqui, comentando de um cenário muito... Diziam que ia ter uma quebradeira do sistema financeiro, poderia ter mesmo, se ficasse uma crise sistêmica, e o mercado começou a subir. Pra você ter uma ideia, de outubro de 2008... até ele fazer praticamente o primeiro topo aqui, até janeiro de 2010, foi em praticamente um ano, né? O mercado subiu de 30 para 71 mil pontos. Então foi uma alta muito forte, né? Em praticamente um ano. Por quê? Porque tinha ação descolada de fundamento, tinha muita gente vendida, teve corner dos vendidos, investidores estrangeiros comprando aqui no Brasil, fundo de pensão. Então o Brasil foi de 30 a 71 mil pontos em um ano e 3 meses. E depois daquele período ele entrou num movimento de baixa praticamente até agora, então o mercado está praticamente em baixa desde 2010, né? Então é o ciclo de baixa mais longo que a gente tem aí nas últimas décadas. Então eu falava informalmente com um cunhado meu no final de semana. Nós, pessoal, principalmente no Brasil, eu não vejo um cenário de caos fora. Eu acho que tem quedas, tem altas e tal. Se olhar o gráfico do Dow Jones aqui, ele buscou um fundo importante, respeitou. O fundo que o Dow buscou foi o fundo aqui de outubro de 2014. Ele tende a subir. Agora sim, aqui no Brasil, das duas, uma. Ou a gente está diante de um cenário de rara oportunidade de duplicar, triplicar patrimônio numa ordem de 1 ano e meio a 2 anos, ou teria uma queda muito forte que seria um reflexo de uma quebradeira geral da nossa economia. Indústria, comércio, serviços, né? Então, se a Bolsa realmente ela continuar uma trajetória ascendente, o espaço para cair seria muito amplo, se você olhar aqui por um gráfico semanal, e nós teríamos praticamente a quebra da nossa economia.
Por outro lado, eu acho mais provável que o mercado esteja no momento de oportunidade para duplicar, triplicar patrimônio numa ordem aí, talvez até de 1 ano, ou de 2. Então, os objetivos gráficos eles foram alcançados, os mais pessimistas aí, então eu vejo que nós podemos estar diante de uma rara oportunidade, né? Então é uma questão de você ficar atento, né, de acompanhar, de acompanhar fluxo, para ver se você consegue ou aproveitar o movimento se você está de fora, ou melhorar um preço médio e recuperar seu investimento aí no médio prazo. De drivers, pessoal, hoje o driver principal realmente é a China e o cenário político aqui no Brasil, né? O minério deu sinal de fundo hoje, subiu 4%, no meu relatório cenário eu mandei. Então, de repente pode alimentar uma recuperação parcial aqui no Brasil. Pessoal, falando de Vale, eu tenho pessoas que eu conheço do meu convívio diário que tem economias de uma vida em Vale. Eu vou falar uma opinião e aí você tire suas conclusões. Eu tenho grandes investidores que têm Vale, uma quantidade muito grande de Vale com preço médio de 25, 30 reais, 21 reais, 20 reais. Uma quantia, praticamente economia de toda uma vida aí com preço médio de 20 acima de 20 reais no papel. Aí, o que eu fiz foi perguntar para essas pessoas o seguinte: olha, imagina que você não tivesse esse seu investimento em Vale e você encontra a Vale hoje a 7,26. Ela chegou a trabalhar abaixo de 20 reais. Você compraria? E todos eles disseram que sim. Então, eu nunca falei, por exemplo, em compra de Vale aqui, sempre comentei que era para baixo, mas que em algum momento a Vale daria a compra. Eu acho que Vale a R$7 é oportunidade, né? É oportunidade. Então, Vale a R$7 é um preço bem descontado. Então, quem tem Vale a 20, um dia recupera. Se a gente pensa assim, comprar Vale a 7 seria triplicar um patrimônio. Boa parte do preço médio do investidor pessoa física está ali na casa dos 20. Então, eu não compraria os em Minas a 1 nem Petro a 5, mas Vale a 7, ela já me chama atenção. Como me chama atenção, por exemplo, uma ação da Gerdau, nesses patamares aqui, com um sinal de fundo também. Uma Gerdau a 3,50, ela me chama atenção. Isso é você pegar um papel descontado. O Pão de Açúcar, nos preços que está, me chama atenção. Agora, deixando claro o seguinte: para subir, precisa ter fluxo. Se o dólar não disparou e os estrangeiros estão comprados, está tendo fluxo comprador, está sendo comprado aos poucos e pode ser que em algum momento venha a subir. Então, é mais ou menos isso aí que eu penso para o mercado no momento, pessoal. Então, eu acho que eu sempre me identifiquei com vocês aqui como mais um investidor. Eu não sou analista, não sou profissional de banco, de corretora, nem nada. E eu lembro que na crise de 2008, eu era palestrante da Expo Money. Foi uma crise muito forte, uma queda muito aguda. E naquele momento ali, muitas pessoas perderam dinheiro, muitas pessoas ganharam. Mas houve uma coesão muito forte entre os investidores, de trocas de informações, para um aprendizado e tal. E muita gente saiu mais forte ali daquela crise, que a reversão começou em outubro de 2008 mesmo, e ela foi até o início de 2010, e a partir dali a bolsa só caiu. Então, para quem conseguiu sobreviver a essa crise, ela é um aprendizado e pode realmente estar abrindo oportunidade. Muitas vezes a oportunidade está no caos, né? Só que a gente precisa esperar por um sinal, né? Por um sinal. Tá tendo uma opinião do Paulo ali, deixa eu ver o que ele escreveu. Paulo, da Petrobras, eu particularmente como um entusiasta de uma alta
no curto prazo, torço para que a Petrobras e a Vale e a Uzi Minas, todas elas se recuperem, porque elas fazem parte do Ibovespa e elas alimentariam uma alta, né? No caso da Petrobras, eu acho que depende sim do petróleo. Você quer ver Petrobras decolar, por exemplo, mas nesse caso eu prefiro o Banco do Brasil, se tiver um cenário de impeachment que hoje em dia é improvável. Mas, por exemplo, eu não duvido, por exemplo, Paulo, da Petrobras ou Banco do Brasil subirem 100% num cenário de 2 meses se tiver uma melhoria política ou mesmo aí um impeachment. São ações que podem facilmente duplicar de valor. Nesse caso eu concordo. E de repente, juntamente com a recuperação de petróleo. Eu só acho, por exemplo, que tem ações assim melhores, mas nesse momento elas estão sendo muito pressionadas pelos vendedores. Quer ver, por exemplo, para quem quer uma opinião, um driver, hoje a gente teve vencimento de opções aqui no Brasil, né? Eu já vi muitas vezes um mercado reverter depois de um vencimento de opções. O movimento de exercício foi muito forte hoje e o mercado pode virar depois do vencimento de opções. Já vi acontecer várias vezes de uma forma anterior. Justamente o que preocupa na Petrobras é o que o nosso amigo comentou, ela tem 500 bi de dívida. Então, uma empresa que tem 500 bi de dívida é uma situação mais delicada, mas sempre é possível, na nossa bolsa sempre é possível. Pessoal, agora às 4h30 tem o fechamento de mercado aí com os nossos amigos aí da XP. Só falar em Pão de Açúcar que pediam, eu comentei, mas eu vou voltar. Pão de Açúcar tem sinal de fundo, pessoal. Finalmente ela sinalizou fundo aqui, confirmou. Então essas quedas aqui, teoricamente, são oportunidades para entrar. Ok? Então é isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Semana que vem estaremos juntos aí de forma semanal novamente. E espero poder ajudá-los aí com as nossas opiniões, com a nossa visão aí do mercado. Então, uma boa sorte a todos. É um ano que começou bastante adverso, então que possamos todos nós aí unir forças, informações, para que tenhamos um ano aí de vitória, de sucesso. Pessoal, meu muito obrigado, saúde e paz a todos aí, até a próxima semana. Muito obrigado.